Feliz sábado a todos. Que bom poder estar aqui na frente e poder falar da palavra de Deus e apresentar esse poder que a palavra tem para vocês. Meu nome é Leonardo, alguns me conhecem, a minha família está ali atrás, né? A Natália, Ivone, Bruno, Yasmine, minha esposa e a minha tia Conceição. E é com muita alegria que eu estou aqui na frente pela primeira vez, né? Espero que eu possa compartilhar uma mensagem bíblica com vocês e cristocêntrica também. Sejam todos bem-vindos também aqueles que estão em casa, que vocês possam ser abençoados pela palavra de Deus. E lembre-se que Jesus te chama, venha, a igreja te chama, vem, o Espírito diz vem, e Jeová, o Eterno, te diz vem. Então venha ouvir a palavra de Deus. A mensagem de hoje é o silêncio no céu. Apocalipse capítulo 8, versículo 1, fala sobre um silêncio no céu cerca de meia hora. Meia hora. Nós sabemos que vai ocorrer um momento muito especial na volta de Jesus, especial para os salvos, porque para os perdidos não será nada especial. A Bíblia fala sobre esse silêncio, nós já vamos abrir nesse texto aí. A igreja adventista, ou pelo menos eu, na minha infância, aprendi que o silêncio no céu, de Apocalipse 8, versículo 1, é um silêncio do qual, quando os anjos vierem aqui para a terra, o céu ficará vazio, e então terá um silêncio aonde? No céu. Eu aprendi assim. Vocês aprenderam assim também? Tem alguém que aprendeu assim? Tem? Ok. Então alguns também aprenderam, não estou sozinho nessa, né? Alguns também aprenderam. Mas o que de fato a Bíblia apresenta para nós? Será que a Bíblia apresenta isso para a gente? Será que é isso que ela nos ensina? E nós vamos até a Bíblia aprender sobre esse silêncio no céu. Vamos abrir então aí nossa Bíblia? Eu aponto para aí mesmo, né? Só um minutinho, porque eu estou vendo uma tela lá e outra aqui. Ah, tá, ok. Entendi, obrigado. Ok, então, se eu passar, eu passo aqui. Tá, beleza. Ok? Então, Apocalipse 8, capítulo 1. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Meu objetivo nessa manhã não é falar sobre a meia hora, mas sobre o silêncio no céu. Esse é meu objetivo nessa manhã. Esse é um texto muito enigmático para a igreja, né? Falando sobre esse 7º selo, de Apocalipse 8, versículo 1, o professor Vanderlei Dornelles, aqui da faculdade, eu tive aula com ele, estou no 3º ano, né? Esqueci de falar sobre isso. Estou no 3º ano em teologia, eu tive aula com ele esse semestre agora, né, esse primeiro módulo. E nesse primeiro módulo, nós aprendemos algumas coisas, né? Ele diz assim: o silêncio no céu, por meia hora, não tem uma interpretação o quê? Satisfatória, isso que ele disse, né? E ele coloca 3 opções de interpretação desse texto. A primeira diz: o livro do Apocalipse, o livro apocalíptico de 4º Esdras, diz que Deus levará a terra de volta ao silêncio predominante antes da criação, e isso durará por 7 dias. É um livro apocalíptico, né? 4º Esdras, um livro apócrifo. Uma segunda alternativa, ele diz que outros
Outros propõem que o silêncio reflete a reação estupefata do mundo ante a presença divina. E ele cita aí, ou essa segunda proposta, cita Abacuque 2:20, Sofonias 1:7, Zacarias 2:13. Eu queria que nós abríssemos nesses textos aí, para entendermos essa proposta. Abacuque 2:20, no finalzinho do Antigo Testamento. Abacuque 2:20. Abacuque 2:20 diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, cale-se diante de Deus. E o próximo texto, Sofonias, só virar aí uma página, Sofonias 1:7 diz assim: cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Então, calem-se diante do Senhor. Então, toda a terra deve estar calada, porque o Senhor está no seu santo templo e o dia dele está perto. Um outro texto, Zacarias 3:12. Zacarias 2:13 diz assim: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então, parece que a terra, está estupefata diante o poder da presença de Deus, o poder glorioso da presença de Deus. Então, essa proposta, é a segunda proposta. A terceira proposta é assim, o silêncio pode ainda indicar a expectativa do céu pela chegada do cortejo dos salvos, com Cristo após a parousia, a volta de Jesus. Então, vem falando sobre um silêncio por cerca de 7 dias, que é o apócrifo aí, o de 4 Esdras. O segundo, de uma reação estupefata diante a presença majestosa de Deus. E o terceiro, um silêncio, por causa do cortejo dos anjos, ou pela chegada dos santos ao céu. Então, o céu está em expectativa, porque os santos estão chegando no céu. Então, isso é após a volta de Jesus. Então, hoje nós vamos aprender aí um pouquinho de qual posição está mais correta, qual está mais dentro da Bíblia, e o que nós aprendemos com a Escritura Sagrada. Utilizando métodos para entender o texto. Essas são posições, mas o que a gente deve fazer para você ou para nós estudarmos a Bíblia por nós mesmos e chegarmos à nossa posição, ou à posição que a Bíblia apresenta? O que a gente deve fazer? Então, a primeira coisa aí, o que devemos fazer para entender o texto? Nós devemos estudar o seu... Está aparecendo? Tá. Estudar o seu contexto. Para entender o texto, nós precisamos estudar o seu contexto. E uma outra coisa, qual um bom método de estudo do Apocalipse? Nós conhecemos como intertextualidade. Mas, Léo, o que é intertextualidade? Eu vou explicar para vocês ao longo da mensagem. Falando sobre o seu contexto, nós temos o texto de Apocalipse 6:17. Em Apocalipse 8:1, nós temos o 7º selo aberto. Jesus, em Apocalipse 5, ele pega um livro selado com quantos selos? 7 selos. E no decorrer do Apocalipse capítulo 6, vai abrindo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, que fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, depois o 5, que é as almas debaixo do altar, representando o sangue de Abel, depois o 6º, que nós entendemos por ser a volta de Jesus, quando o sol escurece,
a lua não dá a sua claridade e as estrelas caem do firmamento, cumprindo a profecia de 1780 e de 1833. E depois disso, a Bíblia apresenta para a gente que o céu se desenrola como um pergaminho, quer dizer, abre um espaço e todos agora começam a ver o Cordeiro vindo sobre as nuvens dos céus. Os anjos estão vindo com ele, prestem atenção nisso que é muito importante. Os anjos estão vindo com ele, os santos e os ímpios, ou os justos e os ímpios aqui na terra, estão olhando para esse espaço que foi aberto, porque o céu se enrolou como um pergaminho. Então eles estão olhando para o céu. Esse é o contexto do sétimo selo, aonde abriu o silêncio. Aonde abriu o sétimo selo e teve um silêncio no céu. Então todos estão olhando. Jesus está voltando. A majestade celestial está vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Jesus está voltando e os nossos corações estão pulando do peito, sim ou não? Sim, certamente estão pulando do peito, não é verdade? Então, esse é o sexto selo. Então, quando abre o sexto selo, há um grande terremoto, o terremoto de Lisboa, 1755, depois o sol se escurece, a lua não dá sua claridade, 1780, e as estrelas caem do firmamento, a chuva de estrelas cadentes, em 1833. Então, a partir daí, nós temos o céu se desenrolando, Jesus voltando, e os santos com o coração trementes, e os ímpios com o coração também trementes. E há uma pergunta, chegamos ao texto, para ajudar a entender a abertura do sétimo selo. E tem uma pergunta no ar, e essa pergunta diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, da ira do Cordeiro, e quem poderá subsistir? Então tem uma pergunta que é feita, e necessita de uma resposta, não é verdade? E a igreja conhece essa resposta, ou muitos conhecem essa resposta, mas eu não quero focar na resposta nesse momento, mas na pergunta, porque a pergunta ela é muito importante. Quem pode subsistir diante a ira do Cordeiro, diante a ira de Jesus, que vem em seu trono em grande majestade para julgar os justos e os ímpios, executar o julgamento, dar o galardão a eles? Essa pergunta, seguindo, se nós colocarmos ela junto com a abertura do sétimo selo, fica dessa maneira: porque é vindo o grande dia da sua ira, a ira do Cordeiro, e quem poderá subsistir? E o versículo 1, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, por que tem esse silêncio? Porque foi feita uma pergunta, e diante dessa pergunta, nós temos esse silêncio, porque se nós colocarmos cronologicamente, assim é o evento, 6:17, pulando para 8:1, porque, lembrem comigo, quando um selo terminava, começava outro selo, e assim por diante, e quando o sexto selo termina, necessariamente deve começar o sétimo selo. Então, por que há esse silêncio? Porque houve uma pergunta. Então, santos e ímpios e anjos ficam em silêncio. Mas aqui, Léo, fala só silêncio no céu. Para isso, precisamos estudar uma outra parte importante, Olha o que a Ellen White diz aqui: o silêncio é o quê? Ouro. Em alguns momentos da nossa vida, é melhor ficar em silêncio. Lembra o que os textos de Abacuque disseram? Cale-se, não é assim? Fiquem todos quietinhos. E aqui tem uma pergunta muito importante: quem pode subsistir? E há um silêncio estupefato. Opa. Ok. Estudando agora o seu intertexto, fazendo agora uma intertextualidade. Nós já vimos o seu contexto, agora nós precisamos buscar o seu intertexto. E no Salmo 76, versículos 7 a 10, nós temos exatamente
o intertexto de Apocalipse 6,17 e Apocalipse 8,1. Então, prestem atenção nesse salmo, ó. Tu sim, tu és terrível, e te iras, se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ou emudeceu, algumas traduções dizem. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Aí tem uma pausa, né? E depois diz, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Então prestem atenção nesse texto. Aqui está falando que Deus é o quê? Terrível. Vocês compreendem isso? Terrível. Essa é a majestade gloriosa de Deus. Deus é um Deus terrível, e a gente não compreende isso às vezes. Deus é um Deus que nós precisamos prestar reverência a esse Deus, adoração, respeito, porque Ele é um Deus terrível, é um Deus glorioso. Ellen White, quando olhou para a glória de Deus, essa glória começa a se aproximar de Ellen White, e ela sente que ela vai ser consumida, só dessa glória se aproximar dela. E ela diz que essa glória passa por ela, e ela sente agora uma demonstração de muita reverência e respeito, porque ela entende o terrível Deus que ela tem. Precisamos estar solenes, respeitosos em sua presença. E aqui fala que quando Ele ira, quem pode subsistir à tua vista? Alguém pode subsistir à vista de um Deus glorioso e poderoso? Não. Ninguém. Ninguém pode subsistir. Para isso, algumas coisas precisam acontecer na nossa vida, não é verdade? Ali continua dizendo que é ouvido o juízo dele do céu, e o que acontece com a terra? A terra treme, e ela se aquieta, se emudece. Então não é só o céu que fica em silêncio, mas também é a terra que fica em silêncio. Estão compreendendo isso? Todos estão compreendendo? Não é só o céu que fica em silêncio, mas a terra também fica em silêncio. Eu fiz uma pesquisa das palavras eretz, terra, e shakat, emudeceu, aquietou-se, né? Que está lá, né, no texto que nós lemos agora. E olha o que diz a Bíblia sobre essas expressões. Em Josué 11, 23, diz assim, a terra se aquietou do quê? Da guerra. O próximo texto diz assim, Josué 14, 15, a terra repousou da guerra. É as mesmas palavras, terra é eretz e repousou é shakat, ok? Eu sou muito bom no hebraico não, mas é isso aí que está ali. Um próximo texto, o terceiro texto diz assim, o terceiro texto, pode passar o slide para mim? Isso. Juízes 3, 11, 5, 31 e 8, 28 diz assim, a terra ficou em paz durante 40 anos. Quarto texto, Juízes 3, 30, a terra ficou em paz 80 anos. Quinto texto, Juízes 5, 31, a terra ficou em paz durante 40 anos. Sexto texto, 2 Reis 11, 20, alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila. Sétimo texto, 1 Crônicas 4, 40, diz assim, acharam pasto, farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica. Próximo texto, 8, diz assim, 2 Crônicas 14, 1 diz, a terra esteve em paz durante, ou 10
anos, diz ali. E nós temos um próximo texto também, o 9, que diz assim, 2 Crônicas 14, 6. Havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. O 10º texto, 2 Crônicas 23, 21, diz assim, alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila. 11º texto, Jó 37, 17, acalma sobre a terra. Um próximo texto, 12, Isaías 14, 7, já agora descansa e está sossegada toda a terra. E o último texto, Zacarias 1, 11, diz assim, eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as muretas, e disseram, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então, buscando também o intertexto, a intertextualidade, o texto que está por trás daquele texto de Salmo, nós temos um silêncio por cerca, ou melhor, nós temos aí a terra quieta, tranquila, sossegada, descansada da guerra. Então, quando acontece aquela pergunta, lá em Apocalipse 6, 17, na volta de Jesus, e há um silêncio no céu e também na terra, é porque agora a terra repousou da guerra, a terra está descansada, Jesus está voltando, o ser glorioso e majestoso está vindo no seu trono, e santos e pecadores estão estupefatos, paralisados. Lembra de Belsazar, quando aquela mão, em Daniel capítulo 5, escreveu na parede, quando apareceu aquela majestosa e gloriosa mão, escreveu na parede, o que acontece com Belsazar? Ele fica trêmulo, e ele não sabe o que fazer, então ele chama alguém para interpretar, porque se ele não interpretasse, para ele seria o fim da sua existência, e de fato, foi o fim da existência dele, naquele mesmo dia. Então, nós temos uma boa interpretação aí, sobre o que a Bíblia diz, né? E continuando o texto, fala que, ao levantar-se Deus, para julgar e salvar todos os humildes da terra. Miguel, em Daniel 12, 1, Miguel se levanta para salvamento do seu povo. E a vinda de Jesus é exatamente o levantar de Jesus de seu trono, trono da graça, para então vir assentado no trono da glória, com poder e grande glória vindo do céu. E nesse momento, certamente há esse silêncio, não é verdade? Então, o que nós estamos vendo é isso, esse silêncio no céu, por causa da chegada do grande e glorioso Jesus Cristo, o Deus que nós conhecemos como um Deus terrível. Nós olhamos para Jesus como um Deus de amor, mas Ele vem em glória e majestade como um Deus terrível, terrível, não é diferente disso, e nem o poderia ser. Irmãos, prestem atenção, os anjos nunca viram isso, nós, muito menos, os ímpios também não, ninguém nunca viu isso, nunca, essa majestade gloriosa, frente ao pecado, ninguém nunca viu. Podemos ter visto, os homens da Bíblia podem ter visto uma vírgula, Ellen White viu uma vírgula também do que é isso. Ninguém sabe o que é isso, de fato, em verdade, presenciar e o nosso coração tremer diante essa terrível presença gloriosa de Jesus Cristo assentado no seu trono da glória. Então essa pergunta, ela é muitíssimo importante, não só para o futuro, mas para nós no presente. E também trabalhando no seu contexto, nós temos uma outra pergunta, Apocalipse capítulo 7, versículos 13 a 15. E essa pergunta diz assim,
Um dos anciãos, Apocalipse capítulo 7, 13 a 15, dentro do contexto e dentro da pausa da pergunta que foi feita, antes do silêncio no céu, também tem essa pergunta em Apocalipse capítulo 7, versículos 13 a 15. E diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Então, João no Apocalipse vira e diz: eu não sei, tu o sabes. E a resposta vem: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras no sangue do, ou melhor, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono. Que trono que é esse aqui? O trono da glória. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Então, quem pode subsistir? Aqui também há outra pergunta: quem são estes? Esses são os que podem subsistir, os que vieram da grande tribulação. Esses são os únicos que podem subsistir diante da gloriosa presença de Deus. E são aqueles que lavaram, aqueles que alvejaram. Você tem uma blusa branca e quando você lava ela, parece que ela até brilha. É mais ou menos assim. Quando uma roupa está suja, amarela, de barro e poeira, e você limpa, e você fala: nossa. Então, é semelhante a isso que Jesus faz com o nosso coração. É por isso que nós precisamos e necessitamos descer as águas batismais. Morrer para o pecado e nascer em novidade de vida. Lavar a nossa vida, lavar os nossos pecados, porque a lei não pode fazer isso. A lei vai mostrar que você tem um pecado, mas é o sangue de Cristo que vai lavar os seus pecados. Então, quem são aqueles quem pode subsistir? Os únicos que podem subsistir são aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. São os únicos que podem subsistir. E eu pergunto para vocês: vocês querem ser estes? Querem? Levante a mão comigo. Querem ser estes? Eu quero ser. Você de casa, quer ser este que lava as vestiduras no sangue do Cordeiro? Jesus te chama: vem, vem a mim. Ele vai lavar as suas vestes. Ele vai lavar você. Ellen White também faz um comentário sobre isso, sabiam? Olha o que ela diz no livro Primeiros Escritos, página 15 e 16. Prestem atenção nessa cena que ela está vendo. Logo, nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha, aproximadamente do tamanho da mão de um homem, o qual todos nós sabemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos nós, presta atenção, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava, e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo, o arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo, e sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos brancos e anelados caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça muitas coroas. Ellen White fala de 7 coroas, muitas coroas estavam sobre a sua cabeça, ou muitos diademas, como Apocalipse 19, 11, 12 em diante, ele vai falar sobre isso. Aqui fala que os pés tinham aparência de fogo.
Em sua destra trazia uma foice aguda, igualzinho Apocalipse capítulo 14 em diante fala. E na mão esquerda uma trombeta de prata, anúncio de juízo. Anúncio de juízo. Seus olhos eram como chama de fogo, que profundamente penetravam seus filhos. Todos os rostos empalideceram. Presta atenção, lembra de Daniel ou de Belsazar? Que o rosto dele fica pálido, e até o de Daniel também, diante a majestade de um anjo. Imagine da majestade de Jesus, do Deus terrível e glorioso. E o daqueles, olha só, empalidece, né? E o daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros. Todos nós exclamamos então. Então não é só os ímpios que exclamam, é os justos também. Isso também está lá no Salmo 66 que nós lemos. Quem poderá subsistir? Estão as minhas vestes sem mancha. Então está vendo? Ele está interpretando o texto aqui, que nós já interpretamos em Apocalipse 7, 13 e 14. E aqui diz, estão as nossas vestes, né, sem mancha. Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo de terrível silêncio, quando Jesus falou: aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro serão capazes de estar em pé. Minha graça vos basta. Ele está citando o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que estão com mãos limpas e são puros de coração. Na verdade, nesse livro aqui dela, só nessa sessão, ela deve citar de 10 a 15 textos bíblicos. Se vocês um dia quiserem buscar essas palavras que ela está falando, ela está citando de 10 a 15 textos bíblicos aqui. Então, continua assim. Então Jesus disse: minha graça vos basta. Quem pode subsistir? Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aqui continua: com isto nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração, assim como Moisés na presença de Deus. E os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar, enquanto a nuvem mais se aproximava da terra. Uma outra citação também, no grande conflito, e aqui a gente está caminhando para os slides finais. O grande conflito, página 641, diz assim, em outras palavras também: a sua presença se tem tornado macilentos todos os rostos. Então, na presença de Jesus, em sua vinda, Ellen White diz assim: a sua presença se tem tornado macilentos todos os rostos, sobre os quais rejeitaram a misericórdia de Deus. Cai o terror do desespero eterno. E ela, citando Jeremias, ela diz assim: derrete-se o coração e tremem os joelhos, exatamente como Belsazar, diante da presença daquela mão gloriosa. E continua, né, citando Naum 2,10: e os rostos de todos eles empalidecem, os justos clamam a tremer. Quem poderá subsistir? Silencia o cântico dos anjos, e há um tempo de terrível silêncio. Ouve-se então a voz de Jesus dizendo: a minha graça te basta. Ilumina-se-lhe a face dos justos, e a alegria enche todos os corações, e os anjos entoam uma melodia mais forte, e de novo cantam ao aproximar-se ainda mais da terra. Cessaram os gracejos escarnecedores, cessaram-se os lábios mentirosos. E ela falando sobre a terra em paz agora, como a gente já leu. O choque das armas, o tumulto da batalha, com ruído e os vestidos que rolavam no sangue, silenciaram. Isaías 9:5. Nada se ouve agora senão a voz de orações e um som de choro e lamentação, dos lábios que tão recentemente zombaram e rompem o clamor. É vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sobre as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto
daquele que desprezaram e rejeitaram. A mesma interpretação que nós tiramos da Bíblia é a mesma interpretação que Ellen White dá às Escrituras Sagradas. Nós fomos no seu contexto e fomos no seu intertexto. Então, para concluirmos a nossa mensagem de hoje, este silêncio no céu e na terra ocorre por causa da pergunta feita diante a manifestação de Jesus Cristo, na sua ira, a ira do Cordeiro, vindo sobre as nuvens dos céus com grande poder e grande glória. E não pelo céu ficar vazio sem os anjos. Não é por isso. Como eu aprendi desde a minha infância. Pela terra, e nem pela terra ficar 7 dias em silêncio. Que é a primeira sugestão que nós vimos lá do livro de 4 Esdras. Ou pela subida de Cristo e expectativa pela chegada dos salvos, que é a terceira sugestão, que é aquela da pós-parousia, pós-volta de Jesus. Não, é na vinda de Jesus. Mas, e portanto, o evento que ocorre essa pergunta, e consequentemente o silêncio decorrente dela, é a volta de Jesus Cristo e a execução do juízo em sua vinda. Também, essa interpretação se aproxima mais da segunda sugestão, aquela que nós lemos de Abacuque, Sofonias e Zacarias, do que das outras, coloquei errado aí, outras duas. Essa é a sugestão, a melhor sugestão. Então, esse silêncio ocorre em decorrência da pergunta de quem pode subsistir, e quem pode subsistir é aquele que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E um último slide para nós. Olha que interessante sobre a questão do levantar de Deus para julgar o seu povo. E aqui nós vamos finalizar a mensagem de hoje. Diz assim, Salmo 94, 16, eu coloquei em ordem cronológica, olha que legal que ficou. Salmo 94, 16, diz assim: quem se levantará em meu favor contra os perversos? O justo pergunta. Salmo 10, 12. Deus se levanta para julgar. Salmo 119, 62. O justo levanta para dar graças a Deus. Salmo 18, 48. Deus levanta o justo acima dos inimigos. Salmo 1, 5. O perverso não se levanta no juízo. E o Salmo 140, versículo 10. Os ímpios são lançados em abismos para não se levantarem. Amém? Deus levanta você, meu irmão. Deus quer ver você no céu. Lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Jesus espera por você. Deus abençoe a todos. Agora nós vamos ter uma mensagem musical especial para nós. Um novo lar em uma nova terra, uma estrela no céu apareceu. É a manhã que ressurge novamente. É a estrela de Deus, o nosso Rei. Nosso Senhor está vindo lá da glória, com muitos anjos de luz ao seu redor. Todas as coisas aqui são renovadas, e todo o universo está a contemplar. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz
meus olhos verão a salvação. Sei que meu Redentor vive para sempre e que ao final seu poder me livrará. Mesmo que eu morra, terei vida eterna. Com seu poder ele vai me ressuscitar. Meu coração espera por este dia, quando irei receber o meu troféu. É o maior de todos os presentes. Ver com meus olhos Jesus vindo do céu. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor restarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Eu verei novo céu, sim, nova terra, onde a paz e o amor restarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Nossos olhos verão a salvação. Amém. Vamos colocar de pé para falarmos com Deus? Você que está em casa, curva a sua fronte para falarmos com Deus. Ó Deus glorioso, Deus onipotente, Deus terrível, um dia nós vamos, para a tua honra e glória, vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Que nosso coração, ó Deus, esteja santificado, lavado no sangue de Jesus. Que a nossa vida seja uma vida de entrega total ao Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, porque assim como Isaías te viu, nós queremos também te ver purificados. Abençoe a sua congregação e a todos os irmãos e irmãs, amigos que estão aqui e em casa, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. O próximo culto vai ser um outro sermão. Deus abençoe a todos. A saída será ordenada, como sempre, pela lado direita da igreja.